Muito bem. Bom, turma, hoje nós vamos para a terceira aula aí, né, sobre transformada de Laplace, agora aplicada a circuitos elétricos, tá certo? Então, a transformada de Laplace, já vimos aí as principais transformadas, já vimos as principais propriedades também, aplicamos elas na prática, transformada direta, inversa, resolução de equações diferenciais com transformada de Laplace. E hoje iremos estudar aí a aplicação da transformada em circuitos elétricos. Então, para essa aula de hoje, teremos os seguintes objetivos. O primeiro objetivo é basicamente o modelo em S, né, modelo na frequência complexa, dos elementos passivos, tais como resistores, indutores e capacitores. Irei passar também o modelo para fontes de alimentação, ACDC, né, que seria, vem do inglês, né? Tem até a banda, né, AC/DC, e a banda tem um raio no meio, tem a ver com eletricidade aí, tem uma entrevista que eles comentam a respeito disso. Mas para nós na área elétrica, né, o AC é alternate current e o DC é direct current, traduzindo para português, corrente alternada e corrente contínua. Tá? Por fim, nós iremos ver também circuitos elétricos básicos com a aplicação da transformada de Laplace. Então, como teremos já estudado os modelos de resistor, indutor, capacitor, além das fontes, eu irei fazer um modelamento de dois circuitos simples, tá? Circuito RL e circuito RC, tá? Ambos os circuitos, eu irei fazer o modelamento em DC, tá? Corrente contínua. Para que dê tempo, né, de fazer uma explicação passo a passo, uma explicação mais prática aí no decorrer da aula. Mas existem modelos para corrente alternada, existem modelos que se utiliza a transformada para função seno, função cosseno, tá? Então, nós iremos estudar na aula de hoje modelos DC para circuito RL e circuito RC. Legal, então falando aí do modelamento de resistência e para fontes de alimentação, nós temos que as fontes de alimentação, elas podem ser alternadas ou contínuas. Tá? Para cada tipo, se tem um modelo específico, tá? Um modelo no domínio da frequência. Então, temos a simbologia aqui das fontes, né? As fontes têm um valor de tensão, que eu coloquei aqui como E. Então, para o caso aqui da corrente contínua, V de T é igual a E, tá? É o valor da tensão. Só que se eu fizer a transformada de Laplace, né, para o domínio da frequência, como essa tensão ela é contínua e constante, se eu fizer a transformada de Laplace da constante, eu tenho E dividido por S, tá? Então, a tensão no domínio do tempo seria apenas a amplitude dessa tensão, né? No caso aqui o valor de E. No domínio da frequência complexa seria E sobre S, pois é transformada de uma constante. Agora, quando eu tenho uma tensão CA alternada, né? Nós temos um modelo com um fasor, né? Só que esse modelo, se eu descrevê-lo em função do tempo, eu tenho amplitude vezes seno de ômega t, onde ômega é a frequência aí angular, né? Com base na frequência de geração, transmissão e distribuição de energia. Então, a frequência que nós temos em Hertz
equivale a 60, e a frequência em radianos por segundo seria algo próximo a 377. Tá? Então, existe esse modelo, que é o modelo temporal para a tensão elétrica, né, para o sistema alternado. E se eu fizer a conversão para o domínio da frequência, eu tenho uma constante que multiplica o seno. Então, eu devo fazer a transformada de Laplace do seno, que equivale a amplitude vezes frequência angular dividido por s quadrado mais ômega ao quadrado, tá? Então, esse é o modelo para a fonte CA de alimentação e este é o modelo em S para a fonte CC de alimentação, tá? A definição da tensão sobre um resistor, ela é dada pela lei de Ohm, né? Vocês já estão cansados de ver isso, né? Então, tem ali uma resistência, tenho que a tensão em função do tempo é essa constante, que é o valor da resistência, vezes a função da corrente no tempo. Tá? Faço o produto, tenho a tensão em volts. Se eu fizer a transformada de Laplace, isso daqui, eu tenho que tensão é igual resistência vezes corrente. Só que corrente no domínio S, né, frequência complexa. Então, a tensão também é no domínio da frequência, tá? Só lembrando, tensão e corrente no domínio do tempo são minúsculas e no domínio da frequência são maiúsculas, tá? Representamos por letras maiúsculas. Legal. Agora, falando um pouco aí sobre um modelo do capacitor, nós podemos trazer aqui a definição da corrente, né, no capacitor. A corrente no capacitor, que é esse elemento aqui, né, duas placas, um lado positivo, um lado negativo, nós temos que a definição da corrente é capacitância vezes a derivada da tensão no tempo. Tá? Isso da nossa corrente em amperes. Então, se eu fizer a transformada de Laplace, né, disso daqui, no domínio da frequência, eu tenho I de t se torna Isão de S, C é constante, então eu deixo de fora da transformada, derivada de primeira ordem é S vezes a função, no caso, tensão de S, menos o valor inicial do capacitor, né? Algo que eu já comentei aí com vocês anteriormente. Se eu quiser um modelo da tensão para o capacitor, eu isolo, né? Então, eu multiplico C por V de zero, passo para o outro lado somando, divido por S, né? CS aqui, corto o C com o C de baixo, fica S, e CS eu passo dividindo aqui o isão de S. O diagrama do capacitor carregado, isso daqui é importante destacar, né? Porque normalmente quando você vai fazer aí a solução principalmente, né, de circuito CA, desconsideramos isso daqui, ó, que é a parcela de carga, né, do capacitor. E fazemos o quê? Fazemos 1 dividido por CS, né? Onde o S seria a análise no domínio da frequência, então, como o S é sigma mais J ômega, desconsideramos o sigma e deixamos apenas J ômega, tá? Então fica 1 dividido por J ômega C, na resolução de circuitos CA, principalmente, né? Mas de uma análise completa, levando em consideração a carga inicial do capacitor, inclusive, nós temos este modelo, tá? E traduzindo isso daqui em circuito, eu tenho uma fonte de tensão, tá? Uma fonte DC,
que é a tensão inicial de carga dividido por S. A tensão vai ser uma constante, então se eu carrego a carga do capacitor é de 5 volts, então é 5 constante. Tem duas chapas, duas placas, né? Um lado eu tenho carga positiva, do outro lado aqui é negativa. Essa medir a diferença de potencial dá 5, em qualquer instante. Então é 5 constante. Fazendo a transformada, seria 5 sobre S. E aqui o nosso capacitor é 1 dividido por CS, tá? Conforme já disse, quando a gente analisa CA, esse S passa a valer J ômega. Tá? Fica 1 dividido por J ômega C, ou ainda menos J dividido por ômega C, que é o que vocês usavam, né? Definição aí de reatância capacitiva. Aqui nós temos a mesma definição, só que já levando em consideração transitórios, tá? Então, quando eu coloco 1 dividido por CS, no modelamento final do sistema elétrico, do circuito elétrico, nós teremos não só o comportamento em regime permanente, nós teremos também o comportamento transitório. Então, você tem a partida do sistema. O sistema, quando eu faço partida, o capacitor descarregado, por exemplo, ele equivale a um curto-circuito. Então, o que acontece? A corrente vai lá para cima, instantaneamente, mas depois ela fica estabilizada, né, num valor ali senoidal. Então, esse transitório, se eu fizer o modelo 1 dividido por J ômega C, eu acabo desprezando esse transitório, tá? Eu pego só a oscilação no regime permanente, que é o regime senoidal. Agora, se eu levar em consideração sigma mais J ômega, eu levo, sim, esse transitório para análise e depois em regime permanente, o sistema senoidal. Beleza? Dando prosseguimento, vou falar agora do indutor. E para o indutor, nós temos também a definição da tensão, né? A tensão do indutor, né? Dado por esse elemento, né? Essa simbologia, seria indutância, que é Cl, vezes a derivada da corrente no tempo. Né? Tranquilo. Então, se eu pegar essa definição e fizer a transformada de Laplace, eu tenho que tensão no indutor e a indutância vezes S, e de S, o indutância seria constante, fica de fora da transformada, menos I0, tá? O I0 é o quê? É a carga inicial do indutor, tá? Nossa, então, mas espera aí, ele tem uma corrente inicial? Tem uma corrente inicial, tá? Tem uma corrente inicial. Porque como ele é um elemento que trabalha em campo magnético, nós temos a lei ali de Biot-Savart, né? Então, se eu tenho corrente, eu tenho campo. Se eu tenho campo, eu gero corrente circulando, né? Quando eu tenho um circuito fechado. O indutor em aberto, ele vai ter um potencial, né? Se ele está fechado num circuito, ele descarrega a energia dele na forma, né? No formato aí de corrente elétrica, tá? Então, equivale a esse zero. Legal. Se eu quiser isolar a corrente, né? Para trazer um modelo agora em função da corrente, eu pego esse LS, né? Multiplico L por I0, passo para o outro lado somando e divido por LS. Então vai ficar a tensão dividido por LS e corrente inicial dividido por S, já que o L vai simplificar, tá? Esse é o modelo para corrente. Eu vou deixar aqui para vocês agora o diagrama do indutor carregado no formato de fonte de corrente. Tá? Por quê? Porque o indutor ele armazena energia no formato de corrente. Então é um modelo que se pode adotar, tá, para análise de circuito.
Então, eu tenho uma corrente IDS, né, que é a corrente total, ela está chegando nesse nó, depois ela acaba se subdividindo aqui, né, uma parte vira I0 sobre S, e uma parte vira Vs, que é o potencial no indutor, que multiplica 1 dividido por Ls, tá? Então, a gente chega nessa parcela também. Se eu somar esta parcela com essa, eu tenho a corrente total, que é a corrente que está sendo injetada aqui nesse sistema, tá certo? Então, já vimos, olha só, modelo para fonte DC, fonte CA, modelo do resistor, modelo do indutor e modelo do capacitor, tá? Tendo essas definições, nós podemos agora fazer uma análise de circuito. Essa análise vai determinar parâmetros de corrente, tensão e quedas em todo o circuito, tá? Então, eu trago aqui para vocês, né, uma situação onde se pede para determinar o valor da tensão e da corrente elétrica no domínio do tempo para o circuito abaixo. Então, nós temos aqui tensão, resistência e capacitor. Tá? Um circuito série alimentado em DC, corrente contínua. Legal. Se eu pegar este circuitinho e converter para um circuito equivalente no domínio S, tá? Domínio da frequência, nós teremos o seguinte, ó. Eu tenho a transformada da fonte, que por ser uma fonte DC fica aí sobre S. Transformada do resistor, basicamente, é o valor da resistência, não muda, tá? Transformada aqui do capacitor é 1 dividido por CS. E se esse capacitor tiver uma carga inicial, eu devo levar em consideração V0 dividido por S, tá? Aqui eu vou adotar o modelo completo, por quê? Porque nós devemos, através deste circuito, criar um modelo, tá? Na totalidade, né, que descreve 100% aqui o comportamento desse circuito, incluindo carga inicial, transitória e regime permanente, tá? Então, nós temos essa descrição por completo, e caso em algum momento eu pegue um circuito onde não tem carga inicial do capacitor, eu apenas desprezo, eu considero que esse V0 vale zero. Tá? É bem simples. Então, fazendo análise de circuitos elétricos, pode-se obter uma formulação matemática para a corrente. Temos o circuito já definido no domínio da frequência. E como esse circuito está fechado, vai circular também uma corrente no domínio da frequência, um IDS. Tá? Legal. Então, fazendo aqui a lei de Kirchhoff, temos que o valor da tensão da fonte equivale à tensão no resistor, mais a tensão no capacitor, mais essa tensão inicial do capacitor. Tá? Então, E sobre S, matematicamente, né, equivale a IR mais I sobre CS mais V0 sobre S. Esse termo está somando, passa para o outro lado subtraindo, né, denominador comum, vai ficar aí menos V0 dividido por S. Aqui eu vou isolar tudo que está multiplicando com I, eu vou colocar em evidência, vai ficar R mais 1 sobre CS, né, colocando denominador comum, fica RCS mais 1 dividido por CS. Tá? Aqui nós podemos simplificar o denominador, né?
Então, S simplifica com S. Esse C está dividindo, passo para o outro lado multiplicando, vai ficar C I menos V0. E dos dois lados eu passo a dividir por RC. Por quê? Porque eu não sei a transformada de uma constante que multiplica S. Mas eu sei a transformada de S mais uma constante, tá? Então eu divido por RC dos dois lados. E aí eu posso simplificar aqui esse C, que era esse carinha, né? Que tinha passado multiplicando com um C aqui embaixo. Vai ficar E menos V0 sobre R, tá? Isso daqui é tensão dividida por resistência, já tem cara de corrente, né? Então, tensão sobre resistência igual a corrente vezes esse termo aqui, tá? Legal. Então, dando prosseguimento, eu tenho S que soma uma constante, tá? Só que está multiplicando do lado direito. Se eu passo para o outro lado dividindo, fica tensão da fonte menos a carga do capacitor, dividido pela resistência, vezes 1 dividido por S mais 1 dividido por RC. Tá? Se eu fizer a transformada inversa desse carinha, né, transformada de Laplace inversa, eu chego no domínio do tempo, olha só. Saio do domínio da frequência e chego no domínio do tempo. Então, realizando essa transformada, o que acontece? Tensão da fonte, DC, constante. É uma constante. Carga no capacitor inicial, também é uma constante. Né? Conforme eu disse, se o capacitor estiver carregado com 5 volts, é menos 5, é constante. E resistência é um valor constante. Eu fabriquei ali um resistor, ele tem aquele valor, tá? Não muda. Então, esse daqui é uma constante. Esse carinha é o que é o termo que eu faria a transformada, né? Como a constante está multiplicando a função em S, eu deixo de fora. Fazendo a transformada de 1 sobre S mais uma constante, eu tenho a exponencial de menos essa constante que multiplica T. Tá? Então, a corrente no capacitor é essa daqui. Tá? E C de T, né, ou I apenas, porque o circuito é série, vai ser tensão da fonte menos tensão do capacitor sobre R vezes a exponencial de menos T sobre RC. Beleza, turma? Alguma pergunta até aqui? Aqui foi, professor. Aqui eu entendi também, professor. Beleza. Bom, dando prosseguimento, nós temos a corrente, olha, corrente em função do tempo, né? Então, essa corrente passa a circular nesse circuito série, e quando passa essa corrente por R, eu tenho o quê? Tenho uma queda de tensão. Tá? Quando essa corrente passa por C, pelo capacitor aqui, 1 sobre CS, né, no domínio da frequência, eu tenho também uma queda. Tá? Mais aqui o valor inicial do capacitor. Então, o que eu vou fazer agora é o seguinte. Pela definição, né, da análise de circuitos, eu vou determinar a tensão no resistor. Então, a queda no resistor, lei de Ohm, tensão igual resistência vezes corrente. Tá? Resistência constante, corrente vale isso daqui, né, corrente série. Simplifico R, fica tensão no resistor em função do tempo, é igual ao valor da fonte, né, E, menos V0 vezes E elevado a menos T sobre RC. Tá? Essa é a formulação para tensão no resistor. Ah, professor, mas a definição da tensão no resistor não é só R vezes I? Como que chega nesse
trombolho aqui, né, nessa função exponencial, se o resistor ele tem comportamento linear, né? Para cada valor ali de corrente, ele gera um valor proporcional na tensão. É bem simples, né? A gente não tem aqui, de fato, um comportamento exponencial do resistor por si só. Mas, se eu tenho um outro elemento, né, conectado em série, e esse elemento, né, um elemento passivo, um capacitor, mas que tem a corrente sendo definida por uma derivada, acaba influenciando na corrente que circula no resistor. Tá? Então, o que acontece? O resistor, assim como na análise de corrente alternada, ele acaba estando em fase, ele acaba sendo apenas um espelho da tensão em função da corrente, tá? Então, se eu tenho lá em análise CA, vocês viram provavelmente, né? Que no resistor, se a corrente está com ângulo zero, a tensão também está com ângulo zero. Se a corrente está com ângulo de mais 60 graus, a tensão no resistor também está com ângulo de mais 60 graus, né? E aqui, se a corrente está no formato exponencial de menos t sobre RC, a tensão vai estar no formato de uma exponencial de menos t sobre RC. Em fase, mesmo formato, tá? O que muda? A amplitude, tá? Amplitude da corrente, tensão dividido por R. Tensão no resistor é apenas o valor da diferença de potencial sobre ele, né? No caso, E menos V0. Ok? Agora, tensão no capacitor. Aqui, olha só, aqui tem duas formas, tá? Tem duas formas. Eu optei pela mais simples. A mais simples é a seguinte, ó. Esse capacitor, né? Esse capacitor, na realidade, né? Ele é tudo isso daqui. Tá? O capacitor, o elemento capacitivo, ele é esse daqui, mas o capacitor é tudo isso daqui, porque o capacitor está carregado, então tem a tensão embutida, tá? Então, se eu quiser definir a tensão no capacitor como um todo, tá? Esse conjunto aqui, ó, eu pego a tensão da fonte e subtraio da tensão no resistor. Aí eu saberei a tensão no capacitor, tá? Então, a tensão no capacitor equivale ao valor da fonte E menos VR, tá? Então, se eu fizer isso daqui, ó, vai ficar valor da fonte menos tensão no resistor, esse daqui, né? Menos tudo isso. Então, a tensão no capacitor equivale à amplitude da fonte, que multiplica 1 menos a exponencial de menos t sobre RC, mais o valor inicial dessa tensão no capacitor, vezes a exponencial de menos t sobre RC. Tá? Repare aqui, não sei se vocês já estudaram, né, um pouco de análise DC para capacitor, mas o que acontece? Se eu jogar um valor nulo para a tensão inicial do capacitor, esse termo morre. Esse termo aqui é desconsiderado, tá? Vira zero, tá? Então, a tensão no capacitor se torna amplitude vezes 1 menos a exponencial de menos t sobre RC. Se vocês pegarem qualquer circuito chaveado lá, início de eletrônica de potência, né, fontes chaveadas, talvez vocês, de cara, se deparem com essa expressão aqui, tá? Por quê? Porque é a definição do capacitor em corrente contínua, tá? Em corrente alternada, é 1 dividido por J ômega C, né? O S se torna J ômega. Em contínua, 1 sobre CS, só que normalmente, né, dependendo aí da literatura, esse cara aqui é desprezado, tá?
Então, se a gente atribuir zero aqui, esse termo desaparece e fica apenas VC de T, que é tensão da fonte, 1 menos a exponencial, certo? Normalmente é o que se encontra, tá, em literaturas. Se você pegar uma análise de circuito no domínio da frequência, né, dependendo do livro aí, né, da bibliografia, você vai ter a expressão completa, vai ter até o modelamento, né, que a gente está fazendo aqui, não tão passo a passo, mas vai ter também algo bem parecido ali. Se for um livro para engenharia, né, um livro focado. Agora, livros mais práticos, às vezes livro de projeto, já tem uma formulação mais simplificada, ok? Uma coisa que é interessante aqui, né, que eu cheguei a comentar, mas não fui tão a fundo, é que a tensão no capacitor pode ser dada de duas formas. A mais simples é por lei de Kirchhoff, tá? Então, lei das malhas, pega a tensão da fonte, menos a tensão no resistor e a tensão no capacitor. Agora, existe a possibilidade da gente fazer, né, a determinação dessa expressão da tensão utilizando a definição do capacitor, tá? Se a corrente no capacitor é capacitância derivada da tensão no tempo, eu tenho que, se eu passar o dt para o outro lado multiplicando e a capacitância dividindo, né, integrar dos dois lados, eu tenho aqui a integral de dv de t é v de t, tá? Então, ficaria v de t igual a 1 sobre c da integral de 0 a t de quem? Da corrente, tá? Da corrente do tempo dt. Então, se eu fizer, olha só, se eu fizer a integral da corrente, né, que é esse termo aqui em azul, de 0 a t, eu chego exatamente nisso aqui. Tá? Exatamente nisso aqui. Então, nesse momento, tá, eu gostaria de pedir para vocês, para que vocês tentem desenvolver, tá, essa parte da integral no capacitor, para ver se chega nessa expressão, tá? Se vocês fizerem integral de 0 a t da expressão da corrente, 1 dividido pela capacitância para chegar nisso daqui, ok? Então, eu vou deixar aqui 10 minutinhos, aqui é 8h46. Quando for 8h56, eu volto para conferir, tá? Com vocês, se vocês conseguiram, partindo da definição do capacitor, sair da corrente e chegar na expressão de tensão. Beleza? Qualquer coisa, me deixa aqui no chat, que eu vou interagindo com vocês. Daqui 10 minutos eu retorno.
Professor, o senhor tá mutado ainda. Não sei se era pro senhor estar falando alguma coisa. Então, Lídia, eu estou editando aqui o slide para passar para vocês pela definição aqui da integral. Ah, tranquilo, professor. É que o senhor tava mudando de slide, eu achei que de repente tava falando alguma coisa, mas tá tranquilo. Então, deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, o slide ele foi rodando, né? É, ele foi pra próxima página só, professor. Mas foi só isso. Não, tranquilo. Então, vou fazer o seguinte aqui, ó. Estou compartilhando ainda. Apareceu aí tensão no capacitor pela definição? Isso. E o resto tá em branco. Ah, beleza. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou demonstrar aqui para vocês agora, tá? O funcionamento da definição, né? Porque nós tínhamos a definição pela derivada. Então, a corrente é derivada da tensão no tempo, né? Vezes capacitância. E se eu quiser a tensão, eu devo aplicar a integral, que é a operação inversa da derivada. Então, o que acontece? Nós tínhamos aqui corrente em função do tempo, é a capacitância vezes a derivada da tensão no tempo. Se eu quero a tensão, eu passo dt para o outro lado, vai ficar 1 sobre a capacitância, corrente do tempo, dt, igual a dv de t, tá? Então, se eu quero a tensão, eu devo fazer a integral, tá? Só que se eu faço a integral de um lado, eu devo fazer do outro também. Então, fica a integral de 0 a t, e de t dt, igual a integral de 0 a t dv de t, tá? Capacitância, como é 1 sobre c a constante, eu deixo de fora da integral. E realizando a substituição aqui, né, do I de t, nós tínhamos que o I de t era E menos V0 dividido por R, da exponencial de menos t sobre RC. Tá? Então, fazendo a substituição aqui, posso integralizar agora de 0 a t em função do tempo. A tensão, quando eu faço a integral do elemento diferencial, sobra apenas o V de t, tá? Então, V de t de 0 a t vai ser V de t menos V0, que é a carga inicial do capacitor. Na sequência, o que acontece? Quando eu realizo essa integral, a constante que estava multiplicando aqui, a exponencial passa dividindo, né? Portanto, vai ficar menos RC, que multiplica tudo, dividido por CR, tá? Então, eu posso simplificar CR e RC, mudou apenas a ordem dos fatores, né? E agora eu devo substituir no t, aqui no exponencial, os limites de integração, de 0 a t. Então, vai ficar da seguinte forma. Pego esse resultado aqui da integral, né, que seria e menos v0, exponencial de menos t sobre rc, substituo por t, vai ficar basicamente a mesma coisa, menos, tá? Menos e menos v0 vezes e elevado a zero sobre rc, que é zero, né? Então, se eu fizer exponencial de zero, equivale a 1, tá? Então, 1 vezes esse termo equivale a ele mesmo. Aqui eu tenho menos V0 e do outro lado eu também tenho menos V0. Então, simplifica, V0 com V0. Terei aqui agora E menos E, tá? E só que esse E, ele está com a exponencial de menos T sobre RC. E eu tenho aqui o V0, que também vai ficar com uma exponencial de menos T sobre RC, tá? Então, quando eu faço essa reorganização aqui da fórmula,
fica E, que multiplica 1 menos o exponencial de menos t sobre RC, mais V0 da exponencial de menos t sobre RC, tá? Então, perceba que, de fato, bate tanto pela definição quanto pela lei de Kirchhoff, tá? Isso que é interessante quando a gente resolve circuitos com transformada de Laplace, tem algumas formas de se chegar no mesmo resultado, né? Então, se faz por um caminho, você chega numa expressão. Quando você parte para outro caminho, tem que chegar exatamente na mesma expressão. Tanto o caminho da integral, quanto o caminho da análise por leis de Kirchhoff, tá? Beleza? Alguma dúvida aqui nas passagens aqui da formulação para obtenção dessa expressão final? Tranquilo? Acho que dá pra entender, professor. Aqui foi tranquilo também, professor. Ó, mas o Guilherme Gomes falou que não entendeu. Quer dizer, Bom. quer dizer, ele falou não. Eu não sei se foi pra não tem problema ou se não de não entendeu. Aí ele falou que tá tranquilo. Foi de não tem problema. Ah, sim, eu vi aqui, ele colocou não, tá tranquilo, né? Então, esse não é não, tá tranquilo? Ou foi não tá tranquilo? Não tá tranquilo ou é... Ah, tá tranquilo, você entendeu, ok. Bom, eu vou pegar o carregador aqui do meu computador e já volto aqui com vocês. Bom, turma, retomando aqui, vamos agora que já temos as definições para o capacitor, iremos partir para análise de circuito indutivo, tá? Com fonte DC. Então, peço para determinar mais uma vez a tensão e a corrente no domínio do tempo para o circuito abaixo, tá? Aqui nós temos o circuito, DC, a fonte de alimentação E, resistência e o indutor com indutância L. Eu posso desenhar o diagrama de circuito equivalente do domínio S, e aqui eu vou desenhar o diagrama considerando uma fonte de tensão, tá? Para o indutor. Vai ficar assim, ó. Tensão da alimentação é a amplitude sobre S, resistência constante, a indutância eu multiplico por S, né? E daí que vem aquele XL, né? Que seria basicamente J ômega L, entendeu? O J ômega vem do S, né? Que a definição de S seria sigma mais J ômega. Quando eu tiro a análise de distúrbio e oscilação, que seria relacionado com a parte real aqui do S, eu tenho apenas a análise da frequência complexa, né? Então, eu tenho J ômega, que multiplica L, ficaria J ômega L, né? Que seria o ômega L é o XL, e JXL equivale a J ômega L, tá? Então, nós temos essa parcela, e temos aqui a tensão inicial do indutor, que eu estou representando por essa fonte aqui, no sentido oposto agora, tá? No capacitor a fonte é para cima, né? No indutor a fonte é para baixo. Porque tem que liberar uma corrente que vem no sentido da corrente de circulação da fonte, tá?
Tá com corrente na fonte, sai do positivo, né? A corrente do indutor vai ter que sair deste ponto para que fique no mesmo sentido da corrente de circulação aqui liberada pela fonte de alimentação do circuito, tá? Então, essa carga inicial do indutor é indutância vezes I0. Beleza. Então, com esse modelo, a gente pode fazer análise de circuitos elétricos para se obter uma fórmula para corrente. Tá? Então, para essa corrente aqui, Isão de S, no primeiro momento, e no segundo momento, convertemos para IL de T. Então, fazendo a lei de Kirchhoff para as malhas, tá? Nós temos E sobre S igual a IR mais ILS menos I vezes I0, em volts. Tá? Então, aqui eu vou isolando os termos, né? Esse menos L0 eu passo para o outro lado somando, coloco aqui em denominador comum, né? Aparece um S aqui em cima agora. E eu coloco tudo o que está multiplicando por I em evidência, vai ficar R mais LS, né? Então, eu coloco desse lado aqui. Passo para o outro lado esse termo dividindo e divido aqui os dois lados por L, tá? Então, vai ficar da seguinte forma. E mais L0S, eu vou dividir por L em cima, tá? Aqui embaixo tinha um S, né? Eu passei esse termo aqui multiplicando e vou dividir por L. Por quê? Porque eu não sei a transformada de uma constante vezes S, mais uma vez. Mas eu sei que se eu tiver apenas S, né? Que é o que eu vou obter aqui simplificando L, eu consigo obter uma transformada pela tabela, né? S mais uma constante, a gente já sabe o valor dessa transformada. Então, eu vou simplificar os L's aqui, que dá para simplificar, e fico com corrente igual a E sobre L mais 0S, dividido por S, né, parênteses S mais R sobre L. Tá? Fecha parênteses. Muito bem. Continuando a análise, eu tenho aqui agora que esta expressão em S, como eu tenho S que multiplica S mais R sobre L, eu tenho uma multiplicação aqui no denominador em função de S, eu posso dividir em frações parciais. Então, fica A sobre S, né, que seria esse primeiro termo, mais B sobre S mais R sobre L, né? Então, eu faço essa divisão em frações parciais, aplico aquela regrinha que estudamos anteriormente, né? Então, se eu quero determinar A, eu olho o denominador e faço o denominador igual a zero. O denominador é S, eu multiplico pela função por inteiro, né? Então, o S simplifica com o S do denominador, S tendendo a zero, faço zero aqui, e zero na parte do numerador também, né? Vai resultar nisso daqui. O I0 vezes 0 vai sobrar apenas o E sobre L em cima. Embaixo vai ficar R sobre L, tá? Então, o A equivale a isso, uma primeira constante. L corta com L. Portanto, a primeira constante aqui, né, que nós determinamos, equivale ao valor da fonte, E, dividido por R, tá? Tensão dividida por resistência, que é a corrente, né, que a gente quer calcular aqui. Agora o termo B, né, a nossa constante B. Para zerar o denominador de B aqui, nós temos que zerar esse termo. Então, para zerar ele, tem que ser menos R sobre L. Tá? Daí, quando eu multiplico aqui denominador pela função, vai cortar, né, esses dois termos. Vai sobrar S aqui embaixo, que eu vou substituir menos R sobre L. Então, vai ficar E sobre L menos I, né, que multiplica R sobre L, dividido tudo isso daqui por menos R sobre L. Legal. Aqui, né, eu tenho divisão aqui de frações, eu posso inverter aqui a segunda, né?
vai passar o L aqui para cima, eu simplifico o L com L, vai ficar aqui menos 1 sobre R ainda, né? Eu passo multiplicando tudo, esse menos com esse vira mais, menos com mais vai virar menos, né? E sobre R. Dá ainda para simplificar esse R com R, e sobra, portanto, que B equivale a I0 menos E sobre R. Tá? Então, o valor da nossa segunda constante é esse daqui. E lembrando que, de fato, é constante, tá? Porque I0 é uma constante da carga inicial do indutor. Então, se ele está carregado, ele tem uma corrente lá, por exemplo, de 20 mili, que ele pode liberar no circuito. Então, ele tem esses 20 mili, constante. O valor da fonte, corrente contínua, né? Uma tensão constante. E resistência também é uma constante, tá? Então, perceba, a constante que nós calculamos da transformada de Laplace, né, a constante matemática, digamos assim, equivale a constantes físicas. Tá? Então, a constante B da matemática equivale a constantes que são realmente constantes na física aplicado à prática, tá? Assim como o A tinha dado o E sobre R, que também era constante, a segunda constante B também equivale aqui a uma subtração de constantes, de 0 menos E sobre R, tá? Então, outro ponto interessante, né, da transformada de Laplace que a gente consegue corroborar com os dados práticos. Então, agora, basicamente, eu vou substituir o A. O A é E sobre R, que multiplica 1 sobre S, e também o B. O B é I0 menos E sobre R, que multiplica agora esse termo aqui, né? Que vai se tornar para nós uma exponencial. Então, se eu realizar a transformada de Laplace inversa de tudo isso daqui, né? Da corrente I de S, eu chego em I de T, e, portanto, eu tenho E sobre R mais I0 menos E sobre R, que multiplica pela exponencial de menos T sobre LR. Tá? Deixa eu organizando isso daqui, eu pego esse termo aqui, posso unir com esse termo aqui da fonte, né? E sobre R, 1 menos a exponencial mais a corrente inicial do circuito. Ó, perceba que a corrente para o indutor lembra muito a expressão da tensão no capacitor, né? Só que como é corrente, a tensão é dividido por R. Lá no capacitor não, era apenas o valor da tensão, né? E, porque estava falando de VC, que multiplicava 1 menos a exponencial, mais V de zero com a exponencial, né? Então, quando zerava o V de zero, ficava só esse termo. Aqui, se eu zerar o I de zero, vai ficar só esse termo também, para o indutor, ok? Então, existe uma relação bem proporcional, né, do capacitor para o indutor, em termos de modelamento, de expressão final mesmo, né? Então, o que eu tenho de tensão no capacitor, de comportamento da tensão no capacitor, eu tenho de comportamento da corrente no indutor. Tá? Praticamente um espelho do outro. Ah, significa que se eu pegar um circuito que tem R, L e C, se eu determinar a expressão no capacitor, eu já consigo mudar para o indutor apenas mudando o V por I? Não, não consegue. Tá? Mas dá para se ter ali uma noção do caminho que se está tomando, observando aqui o que se obtém para o indutor, do que se obtém também para o capacitor. Lembrando que aqui nesse circuito não há interação entre os dois, tá? Se houver interação entre indutor e capacitor, pode ocorrer um efeito que a gente chama de ressonância. Tá? Então, daí muda toda a história, daí o modelo é outro, o equacionamento em S acaba sendo outro, tá? Mas para esse tipo de circuito, né, um RL, RC, DC em corrente contínua, a gente tem esse tipo de análise. Tá? Normalmente, corrente contínua, vocês estudaram lá
Provavelmente resistor série, paralelo, misto, uma fonte, duas fontes, três fontes, né? Lei de Ohm, primeira, segunda lei de Kirchhoff, Norton, Thevenin, Millman, deve ter estudado isso, né? Alguma coisa mais, alguma coisa menos. Mas se nós colocarmos indutor e capacitor no meio, nós temos que partir para esse modelo em S, tá? Transformada de Laplace, para se obter aí um modelo, né, da corrente da tensão no tempo mais confiável, tá? Dá para se trabalhar ali com expressões pré-definidas? Em algumas situações, sim. Em outras, não. Em outras, tem que partir para modelamento mesmo. Como, por exemplo, em conversores de potência, tá? Conversores de potência, moduladores, né, principalmente. Quando você vai converter DC para DC, né, você tem esse tipo de análise, né? Ah, por que eu converteria DC para DC? Porque hora você quer um potencial maior e hora você quer um potencial menor, né? Daí alguém chega e pergunta, mas se eu quero um potencial menor é muito fácil, eu pego dois resistores, faço um divisor de tensão, se eu tenho 10 e quero 5, eu ponho dois resistores ali em série com valor idêntico, né? E em um dos resistores eu saio com 5, né? Tranquilo. Tranquilo em partes, né? Em partes. Quando você não tem nenhuma eletrônica envolvida, você sai com 5 exatamente, você queria aquela tensão, mas se você conectar em algum circuito, você já não tem mais 5, não é regulado, né? E outra coisa, a potência que você teria na saída de 5 volts, no mínimo, tá? Será ali em torno de, no mínimo, melhor dizendo, no máximo, será 50% do valor total da potência da fonte, tá? Então, se a fonte pode entregar 100 watts, para aqueles 5 volts vai apenas 50 watts. Os outros 50 watts é de perda que você não está usando para nada. Então, conversores, né, que se utilizam muito desse tipo de análise, né, no domínio da frequência complexa, em S, de fato acabam tendo aí um melhor aproveitamento de energia, uma melhor regulação de tensão e acaba também tendo um certo impacto em qualidade de energia, né? Então, sempre tem que se estudar aquela questão custo-benefício, viabilidade e aplicação, a gente tem que levar sempre em consideração para se ter um projeto bem feito, bem regulado e com poucos impactos nocivos aí para a rede elétrica, tá? Então, dando prosseguimento nos nossos estudos, eu posso definir agora as tensões no resistor e no indutor, tá? Então, no resistor é bem tranquilo, né? Eu pego a resistência e multiplico pela corrente. Então, basicamente, eu corto ali resistor com resistor, esse resistor passa multiplicando aqui o I0, né? Então, eu tenho que a tensão no resistor agora será a tensão da fonte que multiplica 1 menos essa exponencial, mais resistência vezes corrente. Resistência vezes corrente é tensão, tá? Vezes a exponencial aqui para a corrente inicial do indutor. E a tensão no indutor? O indutor, conforme analisamos lá para o capacitor, é tudo isso daqui, né? É o elemento indutivo, L de S, mais a carga que ele tinha armazenada, L e 0, tá? Tudo isso daqui é o indutor. Então, se eu fizer lei de Kirchhoff, tensão da fonte menos tensão no resistor, eu tenho a tensão no indutor, tá? E menos VR de T, eu tenho VL de T. Portanto, o E, né, o valor da fonte, aqui eu faço análise no tempo já, né? Estou no tempo, aqui seria em S, aqui é no tempo. Então, é apenas amplitude menos o valor da tensão no indutor, tá? Do resistor, aliás, que é tudo isso daqui, ó. Fazendo essa subtração, eu chego que a tensão do indutor é basicamente E menos
R0 da exponencial de menos t sobre RL, né, na verdade, aqui. Tá certo? Esse E acaba simplificando com esse 1 aqui, né, que multiplica E. Então, vai ficar I menos E, e esse menos E com menos exponencial fica positivo, tá? Então, é isso que nós temos para tensão no indutor. Beleza? Tranquilo até aí? Aqui sim, professor. Aqui também, professor. Bom, então eu vou pedir para vocês tentarem, assim como no capacitor, determinar o valor da tensão agora do indutor pela definição, tá? Lembrando que a definição da tensão no indutor será L dI dt, tá? Então é mais simples que no capacitor. Vocês pegam a definição, aplicam a derivada, né? A derivada da corrente, tá? Que é isso daqui, né? Todo o termo ali, E dividido por R, tá? E dividido por R, 1 menos o exponencial de menos TLR, vezes I0 exponencial de menos TLR. Faz essa derivada, multiplica por L, e vocês terão, então, a expressão da tensão no indutor. Ok? Então, vou deixar aí mais 10 minutinhos para vocês fazerem esse procedimento. E já já eu volto para conferir com vocês.
Professor, o senhor tá explicando ou tô digitando slide? Porque eu não tô vendo nada. E agora, turma? Agora sim. Dá pra ver tranquilo. Então, o slide você estava acompanhando? Tá mostrando, só que eu não prestei atenção, porque eu achei que estava editando slide. Porque o quê? Não Eu entendi. achei que estava editando slide, sabe? A gente estava vendo o slide, mexendo no slide, eu não achei que estava tentando mostrar pra gente. Ah, tá. Bom, então eu vou voltar tudo aqui. Eu vou voltar desde o começo. Tá? Vamos lá, então, de novo. Eu pedi para vocês fazerem pela definição do indutor, né? A definição do indutor, basicamente, é derivada da corrente no tempo que multiplica a indutância. Como nós já temos esse I de t, né? O I de t vale tudo está aqui. Nós temos que derivar esta função em relação ao tempo. Basicamente, será a derivada de exponenciais e da constante, né? Nós temos um aqui subtraindo. Então, o que acontece? Quando eu faço essa derivada, né, ou que está multiplicando aqui no expoente, né, do número de Euler, cai multiplicando, né, a constante aqui cai multiplicando, e a derivada da constante é zero. Então, basicamente, vai cair esse 1 dividido por LR aqui multiplicando, né, só que é negativo, então cai menos R sobre L. Aqui também a exponencial tem a mesma constante, né? Cai menos R sobre L também, que multiplica em zero. E aqui conseguimos simplificar muita coisa. Eu posso simplificar R com R, L da definição lá da derivada com esse L que caiu multiplicando, e esse L aqui também que caiu multiplicando aqui, né, da exponencial, tá? Tá no denominador, mas todos conjunto multiplica exponencial e zero. Então, fiz a simplificação. Sobrou ainda aqui a questão de sinais, né? Esse menos ficou com a tensão, o menos da exponencial. A gente faz regra de sinal aqui, menos com menos mais. E menos, no menos R vezes o I zero, né? Que vai gerar menos R e zero aqui. Exponencial, como ficou termo comum, né? Uma exponencial idêntica. Eu fatorei, coloquei aqui em evidência, né? Ficou tensão menos R e zero da exponencial de menos T, dividido por L sobre R, tá? Tensão, portanto, dada em volts. Então, se vocês observarem, essa expressão para tensão é idêntica a que obtivemos utilizando a lei de Kirchhoff, tá? Para as malhas. Então, realmente, se eu utilizar a definição da tensão do indutor ou a análise por leis de Kirchhoff, nós conseguimos atingir ali o mesmo resultado. Beleza? Espero que vocês tenham conseguido desenvolver. Alguém conseguiu chegar aí na mesma expressão? Tanto no capacitor quanto no indutor? No capacitor eu consegui, professor. No indutor, quando eu fui fazer a derivada, acabei me confundindo todo. Mas eu entendi agora o que tem que fazer. Mas no indutor eu não cheguei de primeira, não. Beleza, ótimo. Bom, então,
para a aula de hoje é isso, tá, turma? Eu vou parar aqui a gravação.